Pessoal, boa noite e bem-vindos à nossa segunda aula de Pesach, preparação para Pesach. Nossa aula de hoje aqui no Zoom, pelo Bet Midrash Online, Limoud em português, do Torah Mitzion, e estamos na aula de hoje. Vamos continuar as alahot que falamos aqui ontem, repetindo. Durante o dia hoje vieram muitas perguntas de pessoas que ficaram com dúvidas e outras perguntas sobre sobre a aula e assuntos ligados à aula de ontem, e todos são bem-vindos de mandar ou aqui no chat do Zoom, ou pode mandar para mim também no meu celular. Já tem aqui algumas perguntas para responder, então ao longo da aula vou responder. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente da aula de ontem, que hoje na aula a gente vai ir correndo, às vezes um pouco pulando de um assunto para outro assunto, só para tentar conseguir o máximo possível de assuntos para poder realmente chegar pronto para Haga Pesach. Esse Haga Pesach este ano é um pouquinho diferente de que todos os anos, que a Pesach cai esse ano logo depois do Shabbat, e ontem falamos sobre a cacherização da casa, falamos alguns assuntos principais, e hoje vamos continuar sobre vários tipos de preparações para até Hag Pesach. Como que eu já falei, a gente vai tocar em vários assuntos hoje. É importante, quem quiser pode, a aula está gravada, vai ser gravada e colocada no YouTube logo depois da aula. E quem quiser anotar e lembrar as coisas, porque a gente vai pulando, pulando, para conseguir o máximo possível de assuntos, tá bom? Quem tiver com alguma pergunta, pode mandar para mim. É, 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 melhor mandar isso escrito, tá bom? E não áudio, mandar escrito no meu WhatsApp. Eu vou tentar ler durante a aula e responder, bem neder, as perguntas, tá bom? Bom, a gente agora paramos ontem na Lachot de Bdikat Hametz, verificação, a procura do Hametz, que este ano vai ser como que Pesach cai no sábado à noite. Normalmente a gente faz a Bdikat Hametz na véspera de Pesach, esse ano a véspera de Pesach é Shabbat. Então, este ano a Bdika, a procuração de Hametz vai ser na quinta-feira à noite. Na noite entre quinta e sexta, logo na saída dos três estrelas, logo na saída das três estrelas, não pode esperar muito, não pode demorar. Temos essa mitzvah, uma vez por ano, mitzvah de procurar o Hametz. E a bracha que temos que fazer, a bracha Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam, a bracha famosa é al bi'ur Hametz. A bracha não é de bracha de procurar, e nem a bracha de correr atrás, a bracha é de queimar o Hametz, porque o final e o principal é amanhã, no dia seguinte, ou seja, na sexta-feira de manhã, quando nós vamos queimar o Hametz encontrado na quinta-feira à noite. Então, a bracha é al bi'ur Hametz. A obrigação de que Hashem nos ordenou sobre a mitzvah de queimar o Hametz. Por isso, logo depois da reza de Tfilat Arvit de quinta-feira à noite, tem que correr para casa e procurar Hametz. O minhag, o costume é de deixar 10 pedacinhos de Hametz espalhados na casa, de uma forma com muito cuidado, com muita responsabilidade, de não sujar a casa com ramê, de não perder. Nosso costume de fazer uma lista, anotar uma lista. Deixei uma na cozinha, deixei uma no quarto, uma na sala, outra no corredor, e assim em diante, uma perto do computador, a outra perto do sofá. Deixar escrito, no caso que alguém esqueceu aonde deixou, para poder encontrar. Bom, então a pessoa tem que procurar o Hametz. O minhag, o costume é de procurar Hametz com vela, e não é de apagar os fogos na sua casa, apagar as luzes, não é? Tem que deixar as luzes acesas, tudo aceso, tudo ligado, tudo ligado. E também usar uma vela. Se você quiser usar uma lanterna, pode usar lanterna, mas não deixa de usar também a vela, tá bom? Essa vela tem muitos segredos. Por que que a gente usa a vela? Então não deixa de usar a vela. Continua usando a vela, apesar que você pode usar também lanterna,
e tem muita luz na sua casa, tudo ligado, tudo, mas continua usando a vela, claro, com muito cuidado, de não queimar, de não prejudicar, mas tem que continuar. Esses, esses pedacinhos têm que ser pedacinhos pequenos, não pode ser pedacinho grande, tem que ser pedacinho menos de 20 gramas cada um, pequeno, menos de casais, tá certo? Quem puder fazer netilat yadayim antes de começar a mitzvah é uma grande coisa. Sem brachá, só lavar as mãos 3 vezes, intercalar 3 vezes e começar a mitzvah. Porque é uma mitzvah uma vez por ano. Se prepara, faz a mitzvah de uma forma adequada, uma forma bonita, cumpre essa mitzvah e faz essa. O certo é não falar, não conversar nada no início até o final. Do início da brachá, da mitzvah até o final, não conversar nada. E já falamos que a mitzvah não é só procurar realmente na sua casa, também no seu escritório, também no seu carro, também no seu armazém, também qualquer lugar, tá bom? A berachá a gente faz somente se verifica quinta-feira à noite, ou sexta-feira de manhã. Se você tem na sua uma casa, um escritório que você vai somente amanhã na quarta, faz a bedica amanhã na quarta, mas amanhã você faz sem brachá. A brachá se faz somente quando? A partir de quinta-feira à noite, tá bom? Quinta-feira à noite ou sexta-feira de manhã. Mas se você vai visitar nosso escritório amanhã, então faz a bedica, procura Hametz amanhã, mas sem fazer a brachá, tá bom? Porque não é não é quinta-feira à noite. Lembrar, na sexta-feira ainda pode comer Hametz. Pode comer, que Shabbat ainda come Hametz ainda, נכון? Sexta-feira à noite pode comer Hametz. Shabbat de manhã pode comer Hametz. Shabbat de manhã pode comer até 9h30 aqui no Rio de Janeiro, tá bom? 9h30, mas não pode mais comer Hametz. Tem que procurar cada cidade, cada lugar, o horário exato que tem que parar de comer Hametz, tá bom? Mas é importante lembrar que apesar que podemos comer hametz ainda, tem que tomar com muito cuidado. Tudo que você encontrou na procura de hametz, tem que guardar bem e queimar. Na sexta-feira de manhã, temos que acordar cedo e queimar hametz. Tá certo? Muito bom. Ok. E tomar cuidado de não perder o hametz. Mitzvah de cortar o cabelo na sexta-feira, lichvod Chag. É mitzvah, é alahá que tem que cortar cabelo, cortar as unhas, fazer a barba, quem faz a barba, se preparar para a Chag. É Chag e Regel, quem puder, os homens têm mitzvah de ir no mikve. Mitzvah de ir no mikve, quem puder no mikve, é mitzvah grande. De ir no mikve é véspera de Shabbat, é véspera de Chag. Não podemos esquecer de preparar algumas coisas na sexta-feira. Temos que preparar algumas coisas já para o Seder, que vai ser sábado à noite. Vou passar para vocês uma lista curta, coisas que eu vou lembrar agora, que temos que lembrar de preparar já na sexta-feira. Já falamos de cortar as unhas, cortar cabelo, tomar banho, claro, ir no mikve. Pessoal, assar o frango, aquele frango assado pequeno que usa que a chama zroa, tem que assar ela na sexta-feira. Você não vai poder assar nada no Shabat. Você quer ter esse pedacinho pequeno de frango assado, tem que assar na sexta-feira. Pessoal, cozinhar, cozinhar os ovos. Paralela a seda, tem ovos cozidos. Tem que cozinhar na sexta-feira, certo? Na sexta-feira. Aliás, se cozinha na sexta-feira, tem que deixar ela com a casca dela. Não pode descascar o ovo na sexta-feira, porque se descascou, não pode comer ela na seda, tá bom? Tem que deixar ela com a casca e descascar somente sábado à noite, tá bom? É isso. Preparar as folhas do maror, folhas de alface, olhar as folhas de alface. Tem que olhar, tem que tomar cuidado. Você não pode comprar qualquer alface. Você vai comprar a medicina de comer alface e sem querer vai comer uns 30, 20, 40, não sei quantos bichos que tem no alface. Muito bicho, tomar muito cuidado. Cada bicho que a pessoa come no alface são 6 ou 7 proibições da Torá. É o mesmo patamar como comer pouco. Tem que pegar cada folha, pegar a folha e olhar para cima, olhar para cada folha, olhar bem nela, que não tem nada, pegar fogo, lâmpada aqui e olhar que não tem nenhum bicho.
Se tem bicho, o que adianta? Você comeu o mitzvah de comer maror, comer alface, é mitzvah do Rachamim, dos sábios, mitzvah de Rabanan, dos sábios, e infelizmente, sem querer, acabou cometendo proibição da Torá, de comer bicho, que é proibido pela Torá. Tomar muito cuidado. Tudo esse trabalho tem que fazer na sexta-feira. Olhar folha por folha, com calma. Se puder comprar folha de alface hidropônica. Hidropônica, folha lisa, hidropônica, é mais limpa que tem. E mesmo você tem que lavar bem com água e com sabão, depois com água tirar o sabão, tá bom? Deixar dentro do sabão, deixar uns 20 minutos, depois lavar bem, e depois que lavou bem, tem que olhar, e não olhar assim, qualquer coisa. Pegar ontem uma lâmpada bonita, boa, e olhar assim, um por um, e preparar na sexta-feira, antes do... Pessoal, tem que ver, na véspera do Hag, na sexta-feira, pegar as caixas de matzot que você comprou, e abrir as caixas de matzot. Shabbat não pode cortar. Sábado à noite é Yom Tov. No Yom Tov não pode rasgar as caixas para cortar. Tem que fazer isso na véspera de... Na vé... Lembrar bem que na sexta, sábado à noite, acabar de filar, você vai correr na sua casa para comer. Você tem que deixar mais ou menos coisas prontas. Ou seja, tem que ver que você tem copos. Leila Sera tem copos para beber 4 copos. Cada copo, o mínimo que tem que ter é copo de 86 ml. Não adianta você colocar copo na mesa que não tem 86. Também não precisa colocar copo que tem 200. Copo de 200, normalmente precisa, copo descartável tem 200 ml. Às vezes a pessoa beber 4 copos de 200 ml de suco de uva ou de vinho, mas ainda é difícil. Então procura um copo um pouco menor, mas também não pode ser muito menor. Se não tem 86 ml, não comprou a mitzvah. Tem que medir isso na véspera de Shabbat. E para cada pessoa que participa no Seder, tem que deixar copos que têm essa quantidade mínima para poder cumprir eh, a mitzvah. Certo? Muito bom. Também não podemos esquecer, preparar na nossa casa, preparar as velas. As velas que vamos acender, vamos falar daqui a pouco sobre isso. A vela que vamos acender no início do Hag, não vela de Shabbat. Vela de Shabbat você vai preparar, não? Sábado à noite, começa o Hag, tem velas de Hag a Pesach. Tem que deixar a vela pronta. Se você faz com pavio, ou faz com azeite, tem que deixar isso pronto, o pavio, não pode trabalhar, não pode, certo? Isso é importante lembrar. Bom, vamos continuar falando mais detalhes, mas são coisas que ainda tem que lembrar para preparar na sexta-feira, tá bom? Antes de Shabbat. Lembrar uma coisa importante: água com sal. Água com sal tem que preparar na sexta-feira. Não pode fazer isso no Shabbat e nem no Yom Tov. É proibido fazer no Yom Tov. Se não fez bem na véspera da sexta-feira, não fez, tem que saber como fazer no Yom Tov. Tem que fazer de uma forma diferente. O certo, halachicamente, é deixar a água com sal preparada já na sexta-feira, antes de Shabbat. Tá certo? Ok. Não podemos esquecer, pessoal, não podemos esquecer que temos que deixar uma vela acesa, uma vela de 36 horas, pelo menos, acesa, para você poder, eh, amanhã, pegar fogo dela para acender a vela do Yom Tov. Tá certo? Tem que deixar as suas velas de Shabbat e tem que deixar aquela vela, sabe? Chama Ner Neshama, vela de 24 horas, tem que ser um pouco maior, tá? Para poder pegar também para o segundo dia, para pegar a vela, para ter fogo, para acender as velas também no segundo dia de Hanukkah. Isso é importante que temos que lembrar na sexta-feira. eh. Bom, pessoal, Shabbat vai começar. Já falamos ontem que toda comida do Shabbat vai ser comida kasher lepesach. Kasher lepesach. Toda comida vai ser kasher lepesach. O frango, carne, salada, batata, ovo, tudo kasher lepesach. Suco de uva, tudo kasher lepesach. Você, a única coisa que não vai ser kasher lepesach é o pão que nós vamos comer na sexta-feira à noite e no Shabbat de manhã, até 9h30.
Não, Shabbat de manhã. Não pode comer depois, tá bom? Pão. Esse pão, porque tem mitzvah de Shabbat, no Shabbat tem mitzvah de comer pão na refeição de Shabbat. Por isso, tem que preparar para... Matzá não pode comer. E alguém perguntou aqui, não, não pode comer matzá, tá certo? Não pode comer matzá. É alahá. Por isso, tem que preparar ou uma pita, que não desfarela muito, ou preparar pão, lechem, chalá de Shabbat, chalá pequena. Prepara ela, deixa ela pronta, pode comprar halá kasher lechot Shabbat e deixar duas halas pequenas, tá? Tamanho suficiente para você saber que você vai conseguir terminar toda a halá, para não sobrar muitos. O que sobrou, nós falamos ontem, o que sobrou da sua halá, você tem que pegar e jogar dentro do vaso sanitário. Até quando? 9h30 de manhã, Shabbat de manhã pode comer. Sexta-feira à noite você vai comer a halá, vai fazer kiddush na mesa, bom? Depois vai fazer netilat yadayim e comer a halá de uma forma escondida, preservada, num canto na sua casa, para não sujar. Depois que comeu a halá, comeu, agora limpa a mão, limpa a boca, limpa tudo, limpa tudo para não cair nada. Agora você vai voltar na sua mesa para continuar comendo a refeição do Shabbat, sexta-feira à noite, cantando, conversando, palavras de Torá, de alegria, Baruch Hashem, tá certo? E aí pode continuar a sua refeição. Agora, para não ter problema de Birkat Amazon, para não ter problema de Birkat Amazon, faz o quê? Tem que, o lugar que você come o pão, tem que ser o lugar que você consegue ver o lugar que você janta. Você consegue ver daqui até lá, então não pode fazer o Birkat Amazon depois no lugar onde você jantou. Não precisa voltar no lugar onde você comeu o pão. Tá certo? Ok. É, tá certo. Bom, quem? Perguntaram sobre por que não cozinhar os ovos sábado à noite. O motivo que a gente que o certo é cozinhar, porque a gente tenta, alahicamente tenta cozinhar o mínimo possível sábado à noite depois de Shabbat, certo? Que tudo que pode cozinhar antes, o certo é fazer antes. É o motivo de cozinhar. Por isso a pessoa que esqueceu, pode fazer no sábado à noite. Agora, o certo, a Halakha diz que o máximo possível que você consegue cozinhar, porque tem que lembrar, o que permitiu cozinhar no Yom Tov é só comida, tá certo? Originalmente, a Halakha é comida que a pessoa não pode, porque vai estragar, tá bom? Aí cozinha no mesmo dia para não ficar ruim. Mas ovo não tem problema, pode cozinhar e guardar ela, entendeu? Mas se não cozinhou, as pode facilitar. Por isso eu falei que o certo é cozinhar antes de. Tá certo? Então, nós falamos se sobrou alguma coisa da halá. Da halá, tem que jogar no vaso sanitário e jogar um pouquinho de água sanitária e dar uma descarga. Isso quando você queimou o hametz é, que Pessoal, as preparações para ler a Seder, as pessoas aqui perguntam, as preparações para ler a Seder, ok? O certo é que a gente não é para preparar isso no Shabbat, porque é proibido preparar de Shabbat para Yom Tov, tá certo? É proibido. Por isso, o certo fazer tudo isso somente depois que acabar o Shabbat, tá certo? Depois que acabar o Shabbat. Agora, no caso que eu não vai conseguir fazer, pode se fazer um pouquinho no Shabbat para a refeição de Yom Tov, e se quiser até pode pedir uma ajuda de uma pessoa que não é Yehudi, para ele ajudar para preparar as coisas do Seder para
para a honra, certo? Então, pode pedir o goi fazer isso e preparar, tá bom? Ok, já começamos a falar sobre isso e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tefilá. Nós já falamos que o certo é rezar, Shabbat de manhã, rezar cedo para terminar a refeição antes, antes de 9h30, é o tempo que pode comer hametz e por isso tem que rezar mais cedo, fazer Birkat Hamazon e se puder fazer outra refeição antes de 9h30, para ter 3 refeições com pão. Se não, não deu certo, acabou. Não. Terminou de fazer a sua refeição. A sua terceira refeição você vai fazer durante o dia, mais tarde, depois de rezar minchá, só com frutas, com peixe, com carne, como quiser, tá? Não pode comer muito para poder comer bem no Leila Seder, tá bom? Para ficar com fome para Leila Seder. Não pode comer muito, tá bom? Come um pouquinho, tá bom? Isso é importante para lembrar de não comer muito à tarde, porque senão a pessoa vai chegando na seda com a barriga cheia, não vai querer comer bem na seda, tá bom? Bem, pergunta sobre criança pequena. O certo é não comer maçã, como que já falamos, tá? Criança pequena, que na verdade, olá, que não entende coisa de Mitzrayim, da Haggadah de Pesach, que não entende, pode facilitar e dá para ele comer farinha de matzá durante Shabbat, até um pouco antes de ele não tem problema ele comer, porque ele não entende do Seder. Pode facilitar. Facilitando, tá bom? É, que quando fazer, não, falei, quando fazer as preparações para a peça, fazer depois da saída das 3 estrelas, no sábado à noite, é o melhor. O certo é preparar o Leila Seder, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ok? Aqui no Rio de Janeiro, sábado à noite, sair das 3 estrelas, é 6 e, vamos supor, 6 e 6 minutos, tá bom? 18 e 6 minutos. Depois disso, já pode começar a preparar. Aliás, depois disso, pode acender as velas do Hag, somente depois dos 18 e 6 minutos, tá bom? Pode acender. E aí, também pode começar a preparar a mesa do Seder e tá certo? E, e tudo isso, tá bom? Ok. Mulheres estão a acender, acende as velas do Hag e com a brachá do Hag e também acrescenta o quê? Birkat Shechianu. Não pode esquecer de fazer a brachá da Adlik Ner Shel Yom Tov e também Shechianu. Tem mulheres que não fazem Shechianu aqui, a maioria das mulheres fazem Shechianu sim, tem mulheres que não fazem Shechianu e comprem a Shechianu na hora do Kiddush. Aval, a maioria das mulheres fazem Shechianu também no Adlakat Nerot, acender a vela de eh, Yom Tov, certo? Mulher, na hora antes de acender a vela, tem que falar o seguinte: Baruch Amavdil Ben Kodesh le Kodesh. Antes de acender a vela, nessa sábado à noite, tem que falar Baruch Amavdil, que separa Ben Kodesh le Kodesh, entre Shabbat e entre o Chag Pesach. Só depois disso pode acender. Só depois disso pode começar a preparar as coisas do Chag Pesach, como que nós já falamos. O Kiddush a gente vai ter dentro do Seder, certo? Vai começar a Seder e aí vai ser o Kiddush. Primeiro Siman é Kadesh. Mas é Kadesh fazer Kiddush na Seder. Fazer Kiddush. Esse Kiddush, dentro do Kiddush, vamos ter também Avdalá. A nossa Avdalá, esse sábado à noite, ela está dentro do Kiddush da Seder. Dentro do Kiddush. Tá bom? É isso que temos que lembrar. Esse sábado à noite temos. A gente não tem Bessamim, certo? Não tem Bessamim. E no final do Kiddush, a última brachá, temos o quê? Birkat Shechianu. Shechianu, Vekiimanu, Vigianu, Lazman הזה. É a brachá que é no final do Kiddush. Bom, agora é a brachá de Pesach. Muito bom. Então é a brachá
que temos, bom, tá certo. Como que já falei, a Avdalá que temos, a gente faz ela dentro do Kiddush e é, é, a vela que a gente usa, tá? Que a gente fala Boré Morei Aesh, a vela que usa é a própria vela do que acendemos para Chag. A própria vela, a gente olha para ela e é a vela que a gente usa para Avdalá de toda sábado à noite, é a vela tá certo? Então, isso que temos aqui. Vamos ver mais algumas perguntas que vieram para cá agora. Mais algumas perguntas. É, Ken. Então, uma pergunta que então, é um próximo assunto que vamos falar. Aquele costume, pessoal, tem costume dos Ashkenazim de usar roupa branca, chama kittel, aquela roupa branca que a gente usa em Yom Kippur. Mas tem costume dos Ashkenazim usar kittel no Leila Seder, momento muito propício, tá bom? Mas então, milagre dos Ashkenazim. כן, não é obrigação, não é obrigação. É um costume bonito, quem puder cumprir é muito bom. Quem não, também não tem problema, não é obrigação, tá bom? Ok. Pessoal, lembrando muito bem que uma das mitzvahs principais à noite é o quê? É mitzvah de sentar inclinado para o lado esquerdo, não direito, para o lado esquerdo. E por isso você tem que preparar uma cadeira boa e confortável. E quanto mais confortável, melhor. Para você poder realmente sentar inclinado assim. Certo? De uma forma que os reis, pessoas importantes, sentam. E na hora de comer, é fácil de comer, pegar pegar o copo de quatro coçotes e comer e beber. Isso é a forma de sentar no laceiro. E por isso tem que preparar uma cadeira boa. Que tem braço, tem uma forma para poder, e tem que preparar isso, ok? Mas tem que sentar em lado para o lado, para o lado. Agora, pessoal, se a pessoa senta e faz assim, e não tem nada, e quase caindo, isso não cumpre a mitzvah. A mitzvah é cumprida quando a pessoa senta de uma forma confortável e realmente ele sente como um rei. Como assim, se vai sentar e vai quase cair, tal, não faz sentido. Entendeu? Por isso tem que preparar. Tem que sentar. Qual é a cadeira que você está no laceiro? É mitzvah, uma vez por ano. Noite espetacular, importantíssimo. Tem que se preparar bem eh, eh, para essa noite, tá bom? Eh, ok. Tem aqui uma discussão pequena entre Sefaradim e Ashkenazim. O costume das mulheres é o seguinte: mulher Ashkenazi, a maioria das mulheres Ashkenazi não senta inclinada, não precisa. Se quiser, pode, não tem obrigação. Certo? Mulher Sefaradi, ela senta inclinada sim. Tá bom? É alahá. Certo? É importante. Certo? Mas isso é uma coisa. Temos que lembrar que o foco principal da noite é o quê? Não é a comida, é o quê? É a Gadá shel Pesach. Além da mitzvah de comer matzá e tudo isso, tem mitzvah da Gadá shel Pesach. A mitzvah de contar a história de Pesach para seus amigos, para seus filhos, para suas filhas, para seus netos, para seu marido, para sua esposa, para seus familiares. Tem que contar. Diz a Halakha diz, quanto mais contar é melhor. Se Deus quiser, depois da aula, Bli Neder, eu vou mandar nos grupos um link de uma aula que eu gravei alguns anos atrás, onde eu contando algumas histórias bonitas
interessantes, pode dizer até curiosidades sobre as pragas que ocorreram no Egito. Crianças pequenas e às vezes também adultos gostam de escutar esse tipo de histórias. O que aconteceu na praga do sangue? Tá bom? Conta para eles que a Guimarães ela fala que na praga de sangue, Am Israel ficou rico. Ficou rico como? Tem duas pragas que Am Israel enriqueceu. A primeira é sangue e a outra é escuridão, Rocher. Por quê? A praga de sangue, qualquer líquido no Egito virou sangue. O Nilo virou sangue, a água virou, tudo virou sangue. Não tinha como tomar banho, não tinha nada, tudo sangue. Quando um egípcio ele queria beber água, estava com sede, não, ele teria que comprar e pagar para o Yudi. Se ele roubava o copo da mão do Yudi, vira sangue. Quando ele pagou, os Yudim ficaram ricos. Ficaram ricos. É um tipo de uma história, de uma curiosidade que você conta. Quanto tempo cada praga durou? A resposta é que cada praga, seguinte, cada praga levou 3 semanas de alerta, de advertência, que Moshe falou para Paró. Paró, se você não vai mandar, vai ter sangue, sangue, sangue. 3 semanas, Moshe Rabbeinu chamou a atenção. Não deu certo, começou a praga, cada praga durou uma semana. Uma semana. Então, cada praga, totalizando o quê? Um mês. Tá certo? Tem aqui curiosidades que você fala e conta, e as crianças gostam de escutar. E ficam assim, uau, que isso? Sapo. Você conta para eles que cada vez que tentaram matar os sapos, cada sapo que tentaram matar, bateram nele para matar. Não só que não morreu, começaram a sair dezenas e dezenas de sapos, de cada sapo, que eles tentaram matar. E começaram e saíram. E assim multiplicaram mais e mais e mais e mais e mais. Você pode contar para eles dos sapos que cumpriram a ordem de Hashem e pularam não só nas camas, nos armários, nas casas, nos quartos dos egípcios, mas sim aqueles sapos que pularam dentro do fogo e do forno, dentro dos fornos dos egípcios. Hashem mandou pular. E diz conta o Midrash que justamente, aqueles sapos que pularam, porque no final das contas, quando acabou a praga, uma semana, é uma coisa interessante, pessoal. Quando acabou a praga, os mitzrim, os egípcios, queriam começar a juntar os sapos para comer. Não tinha nada para comer. Queriam pegar para comer, eles comeram. Para eles não tem problema que não é kasher, comeram. Sabe o que acontece? Aconteceu. Todos os sapos que os mitzrim queriam, todos eles fugiram e morreram. Morreram. Os únicos sapos que sobreviveram, coisa incrível, são aqueles sapos que pularam dentro do fogo dos mitzrim, dentro do forno, para ensinar você que quando você faz e cumpre a palavra de Hashem, mesmo fazendo uma coisa muito difícil, pulando no fogo, cumprindo a palavra de Hashem, Hashem vai recompensar você na hora. Os únicos que sobreviveram, os únicos que voltaram para o Nilo Rio, quem são? Para o Nilo, que sobreviveram, é aqueles que pularam no fogo. São coisas, e lá no Shiur, na aula, eu vou mandar para o link, tá bom? Está no aplicativo do Cole, lá no link temos meia hora, acho que de histórias que eu conto sobre cada praga que aconteceu lá, coisas incríveis, é bom de até anotar isso, para poder contar, pode contar para adultos também,
e assim cumprir a mitzvah principal. Tem que lembrar, pessoal, Pesach são duas mitzvot. A famosa é mitzvah de comer matzah. Todo mundo vai comer matzah. Vai comer 20, pelo menos 27 gramas de maçã. Um kazait. Pelo menos. Ou mais. Você come mais, né? Eu, pelo menos, tá bom? Vou falar depois. Essa mitzvah, a segunda mitzvah principal, o quê? É mitzvah de contar a Haggadah de Pesach. E quanto mais contar, é melhor. E quanto mais detalhes, é melhor. E quanto mais bonito, é melhor. E quanto mais interessante, é melhor. Não precisa ser coisas profundas, coisas interessantes. Uau, que? Não sabia disso. Não sabia disso. Ah, que história. Macat Rocher, Macat isso, Macat Bechorot. Aconteceu isso, aconteceu. Isso tudo tem que contar. Falamos que na hora do Leila Seder, falamos da matzah e falamos também agora, pessoal, uma coisa importante. Nós falamos também de lembrar, já falamos agora, vamos repetir isso. Falamos também de lembrar que temos que ter copo, arba kosot, quatro copos, tem que ser copo com pelo menos 86 ml, tá certo? Agora, quando você tem 86 ml, tem que lembrar que você tem que beber para cumprir a mitzvah, pelo menos a maioria dos 86. A maioria dos 86 é 44 ml. O certo é beber 86 todo. Mas se para você é difícil, você pode beber a maioria do 86. A maioria é um pouco mais do que 52%, 53% do corpo, tá bom? Tenta rigorar um pouquinho para não ter dúvida, para cumprir a mitzvah. Certo? Por isso também, não é bom de preparar um copo muito grande. Porque aí você vai ter que beber o copo todo. E é muita coisa. Prepara um copo que você sabe que você aguenta. Certo? Ok. Isso é uma coisa importante de lembrar, de preparar antes de. eh, eh, Na segundo siman, a gente vai lavar as mãos. Cadê churras? Vamos lavar as mãos. E lembrando que a gente lava as mãos sem fazer berachá de Netilat Yadayim. Sem fazer a berachá. Tá certo? Fazer a... Bom, eh, pessoal, uma coisa importante, na hora de comer a matzá, no Leil Seder, na hora de comer os matzot, eh, a gente sabe que tem que comer kazait. Kazait tem 26 gramas, tá bom? Um terço de matzá quadrada, um terço de matzá quadrada é 27 gramas, tá bom? Um terço de matzá quadrada. Então, se você come dois terços, você comeu os dois quesitinhos. Na primeira vez que come matzá no sábado à noite, temos que comer dois casais. Dois casais são duas vezes 27 gramas. São dois terços da maçã. Dois terços, tá bom? De maçã quadrada. Pessoal, isso tem que comer, tá bom? Sem parar no meio. Sem parar. Sem falar. Sem beber. Somente sentar inclinado para o lado esquerdo e comendo a maçã, certo? Isso é importante, tem que saber, certo? Agora, o certo é tentar comer isso no máximo, dentro de 3 minutos. Tá certo? Que, alahicamente, pela alahá, o conceito de comer, porque se a pessoa vai pegar agora, alahicamente, se eu vou pegar algum tipo de comida e vou comer agora durante meia hora, alahicamente, claro que eu comi, mas pelo conceito da alahá, isso não considera comer. Isso considera também, talvez considera eh, beliscar um pouquinho, mas não é comer é quando você come alguma coisa dentro de um certo um tempo limitado, tá bom? Como que a mitzvah da Torá, a obrigação da Torá, nós temos que comer essa quantidade dentro de
pelo menos 2 terços matzá dentro de 3 minutos, tá bom? Pessoa que é um pouco mais difícil para ele, pode esticar para 4 minutos, tá bom? Mas, de novo, não para no meio. Você agora cumpre mitzvah da Torá uma vez por ano. Tem que lembrar, pessoal, porque se a pessoa não quer comer matzá em Pesach, a semana toda, não tem obrigação de comer matzá a semana toda. A semana toda pode comer batata e ovo e acabou, e peixe, entendeu? Mas a mitzvah de comer matzá é na primeira noite. Claro, se durante a semana você vai querer comer pão, tem que ser matzá. Mas não tem obrigação de comer. No Shabat é outra coisa. No Shabat tem obrigação de comer pão no Shabat, então é matzá, claro. Mas na terça, quarta, quinta-feira, eu não quero comer. Não tenho obrigação de comer. Sábado à noite, qualquer Yehudi no mundo tem obrigação de comer 2 casais de matzá, inclinado para o lado esquerdo, dentro de 3 minutos no máximo, sem parar no meio, sem molhar, sem beber, só matzá. Mitzvah da Torá, homens e mulheres, certo? Portanto, isso é uma coisa que tem que lembrar. E o nosso minhag dos Ashkenazim, o nosso minhag é que na primeira noite, quando comer essa primeira matzá, a gente não molha ela no sal. Tem sal na mesa, tem, mas não molha no sal. O motivo é para não misturar nenhum gosto na matzá. Para ser matzá pura. A Torá mandou comer matzá, eu como matzá 100% matzá. Sem misturar com nada, dentro de um tempo limitado, só matzá agora. Vai demorar 3 minutos, depois de 2 minutos, Baruch Hashem, cumpriu a mitzvah da Torá de comer matzá essa noite de Pesach. Já falamos sobre o maror que é a folha de alface, como que temos que tomar cuidado, pessoal, de olhar bem as folhas, tá bom? Olhar bem as folhas na hora de comer maror. Na hora de comer maror, tem que comer kazait, também casai de maror. Casai de maror é mais ou menos, pessoal, uns 28 gramas de maror. Tá certo? 28 gramas de maror, pessoal, é mais ou menos, pessoal, 2 folhas grandes de maror. Cada um, na hora de comer maror, não sei, נכון? כן, סימן מרור. קדש, הורץ, קרפץ, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצא, מרור! כורך, depois tem no sándwich, correr, não? Maror! Tem que comer 28 gramas de marrom. Quanto é 28 gramas? Mais ou menos, vou falar para você agora, se cada um tem 2 folhas grandes de marrom, de alface, já comprou a mitzvah. Mas tem que ver que a alface está limpo, que não tem problema de bicho, de coisa que tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Ok. Pessoal, aí depois do marrom, que tem o correr, tem muitos detalhes, depois vem a hora de preparar a mesa. A mesa do Seder. Mesa do Seder tem que ser mesa bonita, tem que ser comida boa, comida gostosa. Tem que lembrar, pessoal tem que lembrar que quando como começar essa refeição, começar a comer o ovo. O ovo, tá bom? Comer ovo. Ovo. Tem pergunta aqui, tem pessoa que pergunta ovo. Não, não tem obrigação. Não tem obrigação de comer o ovo da Kiara. Aliás, tem pessoas que não comem o ovo da Kiara. Tem que outros ovos para a Kiara, o prato do cedro ficar completo. Deixa ele completo, deixa o ovo lá e come outro ovo, tá bom? Tá certo? Isso é importante. E também, não pode comer também no frango. Leila, não pode comer frango assado. Nada assado pode comer, nem frango nem carne, tá bom? No seu cardápio, a sua esposa, a sua mãe, quando o papai tem que avisar ela. Leila, não pode ser nada assado. É proibido, tá?
Nada assado. Você preparar a mesa para a cena, somente aquele pedacinho pequeno que está lá, que não pode comer ela, tá bom? Não pode comer nada assado. O que é assado? Você sabe o que é assado? Se é, sabe, se não é, tem que ter molho eh, para não ser assado. Lembrando, pessoal, que noite de La Seder é noite cheio de energia positiva no mundo, de muitas bênçãos no mundo, de muita berachá. Por isso tem que fazer ler a Haggadah. Pessoal, ler a Haggadah com muito carinho. Palavra, quem puder, pessoal, quem puder, um grande mérito. Quem puder não pular uma palavra da Haggadah. Não, às vezes a gente para um meio para falar aqui, falar, isso não tem problema. Mas se parou, na hora de voltar, volta na palavra que você parou. Quem puder não pular uma palavra, está escrito coisas grandes nos livros sobre pessoas que fazem eh, na hora de ler o Alel. Alel, o cântico de Alel. Pessoal, quem puder cantar aquelas músicas das sinagogas, cada um de seus costumes, Faradim, Ashkenazim, as mesmas músicas, tá de Alel. Quem puder, é importante cantar o Alel. Quem? O minhag é de abrir a porta da casa antes de fazer Shpoch HaMatcha Lagoim. Tem que minhag de abrir a porta da casa. Eliyahu Navi vai entrar e tem coxa Eliyahu Navi, tem que deixar o coxa Eliyahu Navi lá não tem, alguém pergunta, não tem, a gente vai ter que fechar daqui a pouco, até daqui a 2 minutos, pessoal. Não tem obrigação de ser só vinho. Pode ser suco de uva. Suco de uva kasher é 100% kasher para 4 coçotes. Se você quiser rigorar, então coloca suco de uva e coloca 2 gotinhas de vinho, tá bom? Para você ficar tranquilo. Mas suco de uva é kasher 100%. Lembrando que o seu foco principal é lembrar como que você faz para animar os seus filhos, seus netos, seus familiares. Como você conta? Ficar contando as histórias, tá bom? Contando as coisas para ficar alegre no Leila Seder, כן? como assar zoar o pedacinho, é só acender o fogo no gás do seu forno e segurar um pedacinho e queimar ela. Queimou ela assim, isso chama assado, tá bom? Assado assim, colocou em. Quem? Então, pessoa doente que não pode comer, não tem dentes, tá? Outra pergunta aqui que não pode comer, faz o quê? Ele pode esfarelar a maçã, pequeno, quebrar ela, ou, se quiser, pode molhar a maçã, molhar e comer, que fica mais mole, tá bom? É, ou a pessoa doente não pode comer assim, mas pode facilitar mais, pode molhar ela mamás, deixar ela dentro da água e depois comer. Ele tem problema de matzah shuya, mas para ele pode facilitar, tá certo? É isso. É, quem? É, alguém aqui perguntando se pode vender remédios na venda de Hametz. Sim, pessoal. É, remédio pode vender. Remédio que tem bom gosto, pode colocar na venda e se você quiser usar em Pesach, você coloca na venda e você faz a condição que se você vai precisar usar em Pesach, se não é Hametz, não é Hametz claramente, pode pegá-la e usar, tá certo? Pode usar. Ken. Ok. Porque são coisas que tem que vender, mas às vezes a pessoa precisa usar durante o Hag, ele pode facilitar e pegar e usar, tá bom? Então, tem aqui outros perguntas de remédios aqui, mas depois, eu vou responder um particular para cada um, tá bom? Como fazer no caso de remédio, tá bom? Lembrando, pessoal, lembrando que tem que fazer a venda de hametz, tá bom? A venda de hametz, e quando é pão ou hametz mamash, biscoito tal, macarrão, a gente não vende. Vende somente quando é mistura de hametz, tá bom? Mas quando é hametz mamash, como pão, com biscoito, com macarrão, não vende e tem que tentar tirar de casa, a não ser que você tenha uma quantidade muito, muito grande, e aí realmente que tem que pensar como facilitar, tá bom? Mas se não, mas é, pessoal, a comida de animais também tem problema de hametz. Se você tem cachorro
ou você tem peixe, tem que tomar cuidado, tá certo? Tem que tomar cuidado e você tem que procurar um tipo de comida que não tem nada de hametz. Tem que procurar agora, tem algum jeito para procurar, para perguntar. Se quiser entrar em contato comigo para resolver isso, você não encontra a solução, tem que vender o seu animal, o seu peixe. Tem um documento como fazer essa venda, tá bom? Essa venda para você vende para o goi o animal e a comida dele vende para o goi, tem um documento. O animal pode continuar com você, tá bom? Mas outra pessoa vai ter que alimentar ele, porque você não pode dar para ele comida. Você não pode ter contato com o Hametz, não pode ter prazer, aproveitar o Hametz, dar para seu cachorro. Tá certo? É isso. Tudo, papagaio, peixe, cachorro, gato, tudo é a mesma coisa, tá bom? Ok. Pessoal, a gente vai ter que parar aqui agora, tá bom? Quem tiver outra pergunta, pode mandar para mim. Eu vou responder Bezrat Hashem Bli Neder. E Bezrat Hashem, vou lembrar de mandar para vocês link de aulas que eu falei sobre o Haggadah de Pesach, histórias para vocês poderem contar e ter ser maravilhoso, com muita simcha e com muita brachá e com muita bênção de Hashem. Bezrat Hashem, estaremos aqui Bli Neder na semana que vem, durante o Chol HaMoed Pesach. Vamos falar aula, shiur sobre emuná, sobre bitachon, sobre confiança e segurança em Hashem, com muita simcha e com muita saúde, que você terá um bom Chag Sameach para todos, Chag repleto de alegria, de atzlachá e de tudo de bom. Chag Sameach e lekulam, e muito obrigado a todos. Boa noite, תודה boa noite. רבה, הרב. Muito אקסלנט obrigado, muito שיעור. obrigado. Mm. לילה טוב ורבים, תודה רבה. Laila tov. רבה. כהן הרב. תודה רבה a todos, muito obrigado. תודה רבה, הרב. חג שמח וכשר. Hag Sameach. Pessoal, eu vou ter que desligar aqui, porque outra pessoa vai ter que usar o Zoom. Então, quem tiver pergunta pode mandar para mim no particular, tá bom? תודה רבה לכולם, boa noite, כל טוב, tudo de bom. אמן. תודה רבה. תודה רבה, somente alegrias e muita saúde.